Boa noite, pessoal. Nossa aula de sexta, 22 de maio de 2020, né? Uma aula no meio desta pandemia, né? Uma aula, mais uma vez, infelizmente, sem o nosso contato pessoal. Na aula passada eu falei sobre o processo de naturalização, que é um processo previsto na nossa lei, que o Brasil ele tem a partir de 1981, com a lei, com o Estatuto Jurídico do Estrangeiro, e mais recentemente com a lei 13.445 de 2017, o procedimento de naturalização. Naturalização é um mecanismo de aquisição derivada da nacionalidade brasileira, né? A pessoa naturalizada, ela vai ter todos os direitos que um brasileiro, exceto as situações previstas na Constituição, ou seja, ocupar determinados cargos públicos, certo? Então, quando a gente for falar de brasileiro, a gente vai ficar falando de brasileiro nato, naturalizado, todos são brasileiros e isso só vai ser importante em determinado momento para ocupar um cargo público, qual seja de presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do STF, oficial das Forças Armadas, diplomata, ministro de Estado de Defesa, e a única situação que a gente não está prevista naquele artigo, que inclusive o pessoal me mandou, foi a situação prevista dos 6 brasileiros, 6 cidadãos natos que devem integrar o Conselho da República, que está previsto no artigo 89 da Constituição Federal, né? O Conselho da República, certo? Então, o que a gente tem aqui? Hoje no Brasil, o estrangeiro, o imigrante, né? O imigrante, quer dizer, é aquela pessoa que voluntariamente vem ao território brasileiro para algum tipo de situação. Ele pode vir para visita, ele pode vir para trânsito, ele pode vir para passeio, ele pode vir para aqui ficar trabalhar e passar um tempo. Cada vez esse imigrante, ele é a pessoa que voluntariamente vem ao território brasileiro. Então, o imigrante normal, ele passa necessariamente pelos mecanismos de fronteira. É diferente da situação, por exemplo, do asilado e é diferente da situação do refugiado. O refugiado no Brasil, ele pode ingressar no território nacional por qualquer fronteira. Ele não precisa passar por uma alfândega, ele não precisa justificar o processo de entrada ou apresentar documentação, né? Porque a situação do refugiado é uma situação, inclusive, periclitante, né? Então, o refugiado, ele efetivamente, ele não teria como, muitas vezes, ingressar de forma regular no território brasileiro. Por isso que a gente não exige a documentação do refugiado. O refugiado que ingressa no território brasileiro, ele deve procurar, né, uma repartição pública. Essa repartição pública pode ser polícia, estadual, federal, não necessariamente, não existe uma única repartição pública que vai receber esse refugiado. Ele, ingressando no território brasileiro, esse refugiado, ele vai ser posteriormente encaminhado para o CONARE, que é o Conselho Nacional de Refugiado. Enquanto o CONARE avalia a situação dele, ou seja, avalia se ele preenche os requisitos para o refúgio, e o CONARE é um conselho misto, esse refugiado ele vai permanecer em território brasileiro. Então, a situação do refugiado é diferente da situação do imigrante. O imigrante é aquela pessoa que vai passar por uma fronteira oficial, quer dizer, ele precisa se direcionar a um posto de fronteira e apresentar a documentação que nesse posto de fronteira, certo? Qual seria a documentação? A documentação de identificação, como também uma documentação que justifique o seu ingresso, como no caso, especificamente no laissez-passer, ele vai precisar apresentar um passaporte, ele vai precisar apresentar uma documentação que efetivamente permita e autorize o ingresso desse estrangeiro no território brasileiro, certo? O estrangeiro que pretenda vir ao Brasil para estadas de curta duração, ele deve solicitar ao território brasileiro um visto chamado visto de visita. Antigamente, pelo Estatuto Jurídico do Estrangeiro anterior, a gente tinha 2 tipos de visto. A gente tinha o visto de turista, e a gente tinha o visto de trânsito. O visto de trânsito era a pessoa que ingressava no território brasileiro para daqui se direcionar para outros
lugares. Quer dizer, por exemplo, imagina que a pessoa precisaria chegar a São Paulo para pegar um carro em São Paulo e se direcionar e ir de carro até a Argentina ou qualquer fronteira brasileira do sul. Então essa pessoa o fazia através de um visto de visita que dava direito a uma única entrada e única saída do território brasileiro e um prazo de deslocamento de 10 dias. Esse visto de visita ele não existe mais no novo estatuto. No novo estatuto, esse visto de trânsito não existe mais no novo estatuto, desculpa. Então, esse visto de 10 dias é o visto de trânsito. Ele foi excluído do novo estatuto, como também foi excluído o visto de turista, que é a pessoa que viesse ao Brasil para atividade recreativa. O visto de trânsito e o visto de turista hoje foram substituídos pelo visto de visita. Significa a pessoa que vem ao território brasileiro para um estado de curta duração. Então, vem para o Brasil para estado de curta duração. Quem vem para o Brasil para estado de curta duração, ele vai pedir um visto de visita. Antigamente, o visto de visita no território brasileiro dava direito a múltiplas entradas e a permanência no território brasileiro por um período de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 20, durante um prazo de 5 anos. Então, o visto de visita ele tinha um prazo de 5 anos de validade. Isso não deixou de existir. A gente não tem mais um prazo fixo para todo mundo. Cada visita ao território brasileiro, a pessoa, por exemplo, solicitante do visto, ele vai dizer o que ele quer e o profissional brasileiro responsável pela autorização da visita, ele vai especificar o prazo que a pessoa pode vir e qual é a natureza desse prazo, e qual é a natureza desse tipo de visita. Por exemplo, antigamente a pessoa vem ao Brasil para participar de uma atividade esportiva, vamos imaginar uma Olimpíada, vem para o Brasil para participar de uma Olimpíada, ou vem para o Brasil para participar de uma Copa do Mundo. Esse profissional, esse desportista ou esse artista, muitas vezes o artista que vem para fazer uma turnê no território brasileiro, ele pedia na verdade um visto que era um visto temporário, que era completamente distante dessa natureza, né? Hoje ele vai pedir um visto de visita e vai informar o prazo que ele vai fazer, vai ficar para participar da Olimpíada, ele vai dizer o prazo que ele vai ser necessário para participar da apresentação artística no território brasileiro, né, qual o prazo da turnê. Então, o agente diplomático, né, o profissional brasileiro, ele vai conceder o visto de acordo com a justificativa apresentada. Como também pode ser uma pessoa que vem para o Brasil para prestação de um serviço, para dar um curso de 2, 3 meses, para fazer um procedimento, para fazer uma averiguação, para dar uma consultoria. Então, essa pessoa muitas vezes precisa vir para o Brasil por um prazo certo. Então, quem vem ao território brasileiro por um prazo certo, ele vai ter um visto chamado visto de visita. Ô Val, eu tô gravando aula. Pode pegar ela aqui, pode pegar a coisa e pegar a cachorra aqui, ó. Ele vai mandar o carregador, ele vai dar uma carga. Ah, tá bom. Não, mas aqui já tá resolvido. Então ele vai ter o visto chamado visto de visita, certo? Que é a pessoa que vem ao território brasileiro para um prazo certo. Aqui, ó. Aqui. Então quem vem ao território brasileiro para um prazo certo, ele vai ter um visto chamado visto de visita. Desculpa aí, pessoal, mas é interessante que vocês veem que para gravar a aula a gente continua vivendo, certo? Outro ponto, outra coisa interessante, continuou a existência de três tipos de visto, que são os vistos consular, o visto diplomático e o visto consular, o diplomático e o oficial. O oficial, ele é direcionado para representantes oficiais, por exemplo, um ministro de um estado estrangeiro que venha ao Brasil para representar aquele estado em um determinado acordo de negócio, né? Ou um determinado elemento. Ele vai receber um visto oficial. Aquela pessoa que ele não é oficial nada, mas ele pode ser convidado para vir, por exemplo, um Dalai Lama, ele não é um agente de estado, ele não é um diplomata, ele vem para o Brasil e ele vai ter esse convite para vir. Então a situação dele vai ser um visto que, vamos dizer assim, que é esse visto que foi concedido sem grandes formalidades.
E um terceiro tipo de visto é o visto diplomático, que é direcionado para os representantes diplomáticos, para as famílias dos representantes diplomáticos e para todos aqueles que trabalham em repartições diplomáticas e consulados, né? O regulamento especifica como é a concessão desse tipo de visto, mas são vistos que eles têm uma natureza específica. Por exemplo, um presidente estrangeiro que venha para o Brasil à visita, ele vai ter um visto oficial, né? Uma pessoa que vem para o Brasil como representante diplomático, ele vai ter um visto de representante diplomático, tá certo? Então, é a natureza do tipo de visto, que é o carimbo de ingresso dessas pessoas, tá certo? Então, o regulamento da Polícia Federal, ele vai lá e concede e reconhece o tipo de visto. Outra coisa que a gente teve o visto temporário, quer dizer, nós só temos para as pessoas normais, só existe hoje 2 tipos de visto previstos na legislação. O visto de visita, que era para quem vem ao território brasileiro para viagens de curta duração, e o visto temporário. O visto consular, o diplomático, né? E o outro, eles só são direcionados para situações muito específicas, então ele não se aplica à regra geral, às pessoas em geral. O que se aplica aos imigrantes em geral é o visto de visita e o visto temporário. O nome visto temporário, o nome já está dizendo, a pessoa que vem para o Brasil para passar um tempo, quer dizer, um tempo previamente definido ou um tempo previamente definível. Não significa que a pessoa que pediu um visto temporário, ele só vai ficar aquele tempo e ele não possa pedir a prorrogação do visto. Ele pode pedir a prorrogação daquele visto por um período, como também ele pode deixar de ter um visto temporário e ele, achando que quer ficar no território brasileiro, pedir uma autorização de residência. Por exemplo, um estudante que vem ao território brasileiro para cursar um período numa faculdade, quer dizer, um colega de vocês de outro país que vem para a Universidade Católica para fazer 1 semestre ou 2 semestres de curso. Esse indivíduo daí, ele vai ter um visto o quê? Temporário. Antigamente, na condição de estudante. Antigamente, esses vistos temporários na condição de estudante, eles não davam direito a trabalho. Hoje, eles permitem que o indivíduo trabalhe. Também existe outra modalidade de visto temporário chamado férias-trabalho. Por exemplo, vamos imaginar quantos alunos, muitas vezes a gente vê falar que vai para o estrangeiro para fazer, durante o período de férias, para fazer um curso de línguas e ele precisa trabalhar enquanto ele está fazendo esse curso porque ele não tem condições de pagar esse custo, né? Quer dizer, seria uma modalidade de férias-trabalho. O Brasil hoje tem essa modalidade e nessa modalidade de férias-trabalho ele também pode ficar um tempo no território brasileiro. Uma das coisas que é interessante na questão do visto de estudante é que exige, obviamente, que eles estejam matriculados em instituição de ensino. O visto temporário tem vários tipos de visto, no sentido de que ele também tem um visto temporário para tratamento de saúde. Então, a pessoa pede um visto temporário para tratamento de saúde. O que não pode nesse visto temporário para tratamento de saúde é a pessoa vir para o Brasil, para o tratamento de saúde e usar o Sistema Único de Saúde brasileiro. Quer dizer, a ideia de que os nossos recursos eles devem ser gastos com os brasileiros naturalizados e os estrangeiros residentes do território brasileiro, que são aqueles que geram recursos, são aqueles que geram renda e são aqueles que o Estado brasileiro se responsabiliza. Não tem como nosso sistema de saúde, que apesar de todas as críticas, é o maior sistema de saúde público do mundo, né? Receber pessoas estranhas ao nosso território, receber pessoas que não podem efetivamente não contribuir, quer dizer que vem para aqui para efetivamente criar um gasto nosso, usar o nosso sistema de saúde, mas eles podem vir, por exemplo, para fazer um tratamento particular no hospital público, no hospital privado brasileiro e recebendo durante esse tipo de tratamento também um visto de natureza temporária. Então, se vocês vão olhar na legislação, que eu vou deixar anexa aí para vocês darem uma vista, que o visto temporário ele tem N hipóteses, certo? Outra coisa interessante é que nessa modalidade de visto temporário nós temos 2 categorias que são 2 categorias reivindicadas há muito tempo. E vocês nunca mais na vida de vocês estão autorizados a errar essa informação em qualquer tipo de discussão.
é a situação do visto humanitário, que é o visto temporário com fundamento humanitário. Quer dizer, o visto temporário com fundamento humanitário, ele é direcionado àquelas pessoas que foram compelidas a sair do seu território, mas elas não se enquadram na lei do refúgio. Por exemplo, os haitianos e os venezuelanos, né? Então, os haitianos especificamente, eles têm no Brasil visto temporário de natureza humanitária. Eles foram compelidos a virem ao território brasileiro depois do desastre ambiental, terremoto no Haiti. Então, os haitianos, eles têm no Brasil um visto temporário de natureza humanitária. Por quê? Os desastres ambientais, eles não são abarcados na lei do refúgio. O Brasil, quando os haitianos vieram, eles não tinham uma modalidade de visto que contemplasse a situação dos haitianos, nem tinham também não eram contemplados os haitianos como refugiados. Então, vocês não podem falar de de haitiano como refugiado, porque o haitiano não é um refugiado. Ele é um refugiado genericamente falando, que ele é um refugiado geográfico ou ambiental. Quer dizer, a pessoa que foi compelida a sair do seu território por ocorrência de um evento ambiental, né? Mas ele não é contemplado pela lei do refúgio, então tecnicamente ele não pode ser considerado um refugiado. A mesma coisa se dá com os venezuelanos. A situação econômica da Venezuela, eu não vou entrar em discussão em relação à situação política, mas a situação econômica da Venezuela fez com que o país passasse por uma grave crise econômica. Nessa grave crise econômica vivenciada na Venezuela, muitos venezuelanos adentraram o território brasileiro e aqui permaneceram. Eles são migrantes? São migrantes vulneráveis? São refugiados famélicos? São. Mas eles são tecnicamente refugiados abarcados pela lei do refúgio? Não. Então, os venezuelanos também no Brasil, eles não podem ser considerados refugiados e eles no Brasil, eles receberam o visto temporário. Certo? Outra coisa interessante que a gente tem aí é o visto temporário com a finalidade de reunião familiar. A reunião familiar é uma coisa que já tinha sido discutida há muito tempo na Convenção da ONU sobre Trabalhadores Migrantes e Membros de Sua Família, que é uma convenção da ONU de 1990 que o Brasil manifestou adesão, mas que não ingressou no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a Convenção da ONU de Proteção aos Trabalhadores Migrantes e Membros de Sua Família, ela queria o quê? Que houvesse uma modalidade de regulação que permitisse aos membros de uma família se reunirem em país diverso. Quer dizer, uma pessoa vem ao território brasileiro com a finalidade de trabalhar, ela está trabalhando no Brasil, mas muitas vezes a esposa, os filhos, a mãe, o irmão, o pai, o avô, a avó, que dependem muitas vezes afetiva e economicamente daquele indivíduo, não poderiam vir ficar com esse estrangeiro aqui. Ele precisaria pedir efetivamente independente um visto para ele. E muitas vezes eles não preenchiam as condições para receber aquele visto. Então, hoje eles podem efetivamente pedir o visto temporário. Então, qualquer pessoa que no Brasil tenha autorização de residência, os membros de sua família eles podem pedir o visto temporário para reunião familiar, né? Então, vamos dizer, o marido está aqui trabalhando, a esposa e os 2 filhos querem vir. Então, elas pedem na repartição pública brasileira o visto temporário para reunião familiar. Como também, se eles quisessem vir de forma definitiva, eles podem pedir a autorização de residência para a finalidade de reunião familiar. É interessante a reunião familiar, inclusive foi assunto que caiu na nossa última OAB, o último ou penúltimo OAB tem uma questão específica sobre reunião familiar e eu garanto para vocês que o assunto das minhas aulas, pelo menos 2 a 3 questões na OAB serão certas e quem assistiu às aulas e quem estudou vai responder as questões e quem não viu os vídeos, não assistiu a aula e não estudou, vai se dar mão nessas questões. É uma praga que eu jogo todo semestre, mas isso não é uma praga, é uma constatação da importância da disciplina.
essas pessoas podem vir ao Brasil para reunião familiar, significa um membro da família aqui está regularmente, né? Está aqui com autorização de residência, e ele pode atrair outros membros da sua família para essa reunião familiar. Não existe no âmbito da reunião familiar divergências ou distinções em relação ao tipo de família que os indivíduos têm. Se são famílias recompostas, se são famílias homoafetivas, né? O legislador, ele reconhece amplamente o conceito de família para a reunião familiar. O que ele exige? Ele exige um parentesco que seja até de segundo grau, porque senão assim a reunião familiar ela perderia o sentido, né? Já que a finalidade é realmente reunificar uma família, certo? Né? Então a gente tem esse visto. Peço para vocês que leiam a parte de reunião familiar, porque pode cair novamente na OAB, né? E lembrando que isso é uma reivindicação antiga da Convenção da ONU sobre trabalhadores migrantes e membros de suas famílias, certo? Então nós temos o quê? Os dois vistos, o temporário para quem vem para o Brasil, para ficar um determinado período, né? Mas tem que especificar, e o regulamento ele é bem extenso, a legislação é bem extensa quando ele vai falando sobre essas pessoas, como também nós temos aí o visto, que é o visto de visita, que abarca o antigo visto temporário, o visto de visita abarca situações que eram contempladas na legislação anterior como visto temporário, mas agora é só visita, como por exemplo o artista desportista. A gente tem no visto de visita também aquelas pessoas que requeriam, na verdade, o anterior visto de trânsito, e o visto de visita, obviamente, também serve para as situações de lazer. A pessoa que vem ao Brasil em caráter recreativo, ela vai pedir um visto de visita, e o visto vai ser concedido não mais por um prazo específico de 5 anos, mas ele vai ser concedido de acordo com a natureza do solicitante ou da viagem do solicitante. A pessoa quer visitar o Brasil uma única vez na vida, para que ele vai pedir um visto de visita de 5 anos, certo? A pessoa quer vir passar um carnaval em Olinda, não vai precisar de um visto de visita de 5 anos, ele vai precisar de um visto de visita que autorize ele a vir ao carnaval, ok? Então são coisas importantes para você ver. Eu acredito que até o sistema de visto seja muito mais fácil da gente ter do que na legislação anterior. Outra coisa que a gente tem é o chamado autorização de residência. Quem quer vir morar no Brasil, quem quer vir ficar aqui por um tempo, e ele não especifica quanto tempo ele quer, ele é por um tempo indefinido, um tempo indeterminado. Por exemplo, a pessoa contratada pela Universidade Católica de Pernambuco, um estrangeiro contratado pela Universidade Católica de Pernambuco, que quer vir para aqui ficar de forma indefinida. Eu vou ficar aí no Brasil 2 ou 3 anos. Então, ele não tem um período específico de quanto ele vai ficar, né? Se ele tivesse um período dizendo assim, vou dar aula na Universidade Católica de Pernambuco, o segundo semestre de 2020 e o primeiro semestre de 2021, ele vai pedir o quê? O visto temporário, né? De 12 meses. Né? Agora, quando ele diz, eu vou para o Brasil, vou dar aula na Universidade Católica de Pernambuco, qual é o seu contrato? Tem prazo determinado? Não. Meu contrato é um contrato de trabalho por prazo indeterminado. Então, ele vai pedir um visto o quê? Uma autorização de residência. Ele não vai pedir visto. Então, os estrangeiros que no Brasil vêm em caráter indeterminado, por prazo indeterminado, ele pede o visto. Ele não pede mais o visto temporário ou visto ele não pede mais nem o visto de permanente, porque esse visto de permanente deixou de existir. Ele pede em si uma autorização de residência, e ela vai ser autorizada por um período X, ela não é autorizada por prazo indeterminado, e depois que chegar ao fim daquele período, ele pede a prorrogação dessa autorização de residência, né? Então, de acordo com a conduta dele, de acordo com o bom comportamento, não cometeu crime, ele pode continuar no território brasileiro,
certo? Então, a autorização de residência é a pessoa que vem ao Brasil e ele vai ficar aqui por prazo indeterminado. Por exemplo, é engraçado que o refugiado, que ele vai ter a condição de refugiado, ele vai receber, no reconhecimento da condição de refugiado, uma autorização de residência. Quer dizer, ele fica no território brasileiro por um prazo indeterminado. Não tem como a gente prefixar o prazo para o refugiado, ele está no território brasileiro. Por isso que automaticamente, reconhecendo a condição de refugiado, ele vai receber uma autorização de residência. Ok? Então, a autorização de residência ela pode ser dada em razão da pessoa, como a autorização de residência ele pode ser concedido em razão da circunstância que a pessoa tem para requerer aquele benefício no território brasileiro. Certo? Outra coisa muito importante que vocês vão ter que olhar aí é a questão dos impedidos de ingresso. Meu iPad aqui, ele acabou a bateria e eu não tenho como listar todos os impedidos de ingresso. Mas os impedidos de ingresso são as pessoas que não podem adentrar no território brasileiro. Então, não podem adentrar no território brasileiro. Vários tipos. As pessoas que estão sendo procuradas por crimes de terrorismo, genocídio, né? Crimes contra a humanidade, essas pessoas não podem ingressar no território brasileiro. São as pessoas impedidas de ingresso. São também impedidos de ingressar no território brasileiro as pessoas que tiveram o seu visto de visita indeferido, né? O Estado brasileiro pode deferir o visto de visita? Pode, né? Porque a concessão do visto é um ato discricionário estatal. Então, se ele não quiser lhe conceder o visto, ele simplesmente não concede. E o fato do Brasil conceder o visto temporário, ou visto de visita, ou uma autorização de residência, ele também pode revogar essa autorização a qualquer tempo. Ele não dá direito à pessoa realmente ficar aqui, certo? Então, esse caráter dessa autorização de residência, desse visto, é um caráter de natureza precário. Ok? Outro ponto importante em relação a isso, então, a gente tem também impedido de ingressar no território brasileiro a pessoa que cumpre, na verdade, o período de expulsão. A expulsão anterior, ela por prazo indeterminado. A expulsão que nós temos no nosso sistema jurídico atual, ele tem um prazo certo. Então, o expulso durante o prazo do decreto de expulsão, ele também não vai poder retornar ao território brasileiro. Então, tem as pessoas aí que são os considerados impedidos de ingresso. Também não vai poder ingressar no território brasileiro a pessoa que está sem documentação, o menor, né, desacompanhado e sem autorização dos representantes legais, a pessoa que está com documento rasurado, a pessoa desprovida de visto, ou de laissez-passer, ou de outra forma de ingresso. Então, só vai poder ingressar no território brasileiro aquele que tem os pré-requisitos, aquele que tem a sua documentação de acordo com o exigido na legislação brasileira e aquela pessoa que tem efetivamente apresentado essa documentação, certo? Aquele que não apresentar a documentação correta ou que por alguma razão seja impedido de ingresso no território brasileiro, ele vai estar nessa condição, ok? Nós já temos quase 29 minutos de aula. Eu peço para vocês lerem um materialzinho que tem aí. A gente tem muito pouca coisa em relação a isso. Eu já vou deixando sempre alguma coisa, algum material e alguma informação. E eu queria que vocês me dessem um retorno, tá certo? Muito obrigada. Aproveita o final de semana. Hoje sextou, mas é um sextou diferente porque o novo normal é ficar em casa. Muito obrigada e eu estou aí disponível para responder aos questionamentos de vocês, só vocês mandarem, pode ser no geral, como pode ser inbox pelo Google Classroom. Muito obrigada a todos, grande abraço, bom final de semana.